ia pactuar aqui com os senhores, porque como hoje nós vamos ter antecipação da ordem do dia, se nós podíamos aqui pactuar, fazer uma rodada aqui bem objetiva, em torno de 10 a 15 minutos para cada um, para depois a gente ouvir os parlamentares e terminarmos a nossa audiência. Pode ser, presidente? A senhora manda, senadora. Então, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui atendendo mais a esse convite do Senado, mais precisamente, senadora Fátima Bezerra, para nós estarmos discutindo um assunto muito importante, a questão do Banco Postal. Senadora, confesso que venho para cá consternado, venho para cá para discutir de uma maneira muito pesada. E suas palavras me motivaram a fazer uma defesa aqui que vamos dar sequência. Primeiramente, defender os Correios. Os Correios é uma empresa de 354 anos, presente nos 5.570 municípios do país, só com agências do Banco Postal, são 6.045 agências. Senadora, a situação dos Correios está tão difícil que deram um impresso aqui, que o toner está pela metade. É para judiar mesmo, é para matar o caboclo. Mas vamos lá. Não foi combinado com você não, Rivaldo. É a situação mesmo que está difícil. O toner está indo até espremer o toner lá, mas vamos lá. São 6.500 agências próprias, 4.500 agências comunitárias e 1.000 agências franqueadas. 108.000 funcionários na ativa, 32.000 aposentados. Esses são os grandes números dos Correios. E são empresas, são os Correios uma empresa estatal independente. Logo, não tem participação nenhuma de tesoura de ministro Meirelles. Nenhuma, zero. Os Correios vivem no seu próprio orçamento. Só para deixar bem claro isso. E, pelo contrário, senador Eumano, os Correios contribuíram com o Tesouro Nacional de 2007 a 2013, logo nos governos anteriores, com mais de 6 bilhões de reais em dividendos e antecipação de dividendos. 6 bilhões de reais. Parte desses dividendos, parte desses recursos vieram do contrato do Banco Postal, onde o vencedor desse contrato foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, numa disputa muito acirrada com o Bradesco, que era o nosso antigo parceiro nessa atividade, pagou uma soma muito considerável pela exploração do Banco Postal. Soma essa que entrou nos cofres da empresa pela manhã, saiu dos cofres da empresa à noite. Foi tudo para o Tesouro. Não ficou nada com a empresa. Transcorreu-se 2 anos, um pouco mais de 2 anos dessa parceria, e houve um novo acordo, um famoso distrato do Banco Postal. E nesse distrato mudou-se a forma de pagamento de remuneração dos Correios, estipulou-se aí alguns pagamentos dos Correios ao Banco do Brasil e tinha um prazo até novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, fizemos uma oferta pública, uma nova licitação de quem tivesse interesse em explorar o Banco Postal, e essa disputa deu deserta. O Banco do Brasil não mostrou interesse em renovar o Banco Postal nessa parceria com os Correios. Nós fomos até ao presidente Michel Temer, que com muita habilidade, com muita sensibilidade, conseguiu articular para que o Banco do Brasil e o Correios pudessem estar explorando esse serviço por mais 3 anos, e nós estamos no meio desse processo de mais 3 anos de serviços do Banco Postal. Porém, nessa nova definição da parceria Banco do Brasil e Correios, a remuneração que os Correios recebem pela atividade do Banco Postal é muito abaixo do que era
na anterior. Muito abaixo mesmo. Pegando os números até agosto, são quase 900 milhões de reais que ficaram abaixo do que era recebido pelos Correios no último contrato. Não, de janeiro até agosto, deputado Júlio. De janeiro até... isso, quase 900 milhões a menos. Quase 900 milhões a menos. Números grossos, não vamos entrar nos números detalhados vou cansar os senhores aí. E o que está acontecendo? Os Correios estão passando pela hora da verdade. E a hora da verdade não é como foi afirmado aqui pela senadora, que a tesoura do ministro Meirelles está vindo para cima da empresa. É a hora da verdade da empresa que tem que se reinventar. O monopólio postal que os Correios exploram há 354 anos é uma atividade que vem caindo ano a ano. A atividade postal, aqui no Brasil e no mundo, vem caindo. O Brasil não fez a sua lição de casa. Os Correios não fizeram a sua lição de casa. Todos os Correios do mundo que estão aí hoje em atividade, fizeram há 10, 15, 20 anos atrás. Nós, desde o primeiro momento que assumimos a empresa, passamos a trabalhar muito para a reinvenção da empresa. Estou aqui acompanhado por 2 vice-presidentes. Vice-presidente Furian, que cuida de uma vice-presidência de negócios com o governo, e o vice-presidente Cristiano, que cuida da vice-presidência de canais, que são todos os canais de distribuição que os Correios possam ter na sua relação com o seu cliente. No passado, os Correios tinham usuários do sistema postal. Hoje, os Correios têm que ir atrás de clientes, porque o que está sobrando o que está dando alternativa de sobrevida aos clientes são atividades outras que não a atividade do monopólio. Porque a atividade do monopólio acabou. Acabou. Nós estamos aqui hoje aqui no Senado e tivemos dificuldade de entrar, porque tem um projeto que está sendo apreciado por essa casa a respeito do novo meio do transporte individual. São os aplicativos de compartilhamento. Não vamos citar nomes, são 3 empresas que se representam aqui no Brasil. Tem aí essa disputa com os taxistas e é muito parecido com o que acontece aqui hoje. Seria a mesma coisa que nós fizéssemos uma grande manifestação contra o e-mail. Uma grande manifestação contra os aplicativos de comunicação, WhatsApp, Telegram e tantos outros. A tecnologia mudou, o método de comunicação entre as pessoas mudou, e os Correios, que foram a primeira empresa de comunicação do Brasil, com a tecnologia à época, hoje, a tecnologia à época, né? Papel, tinta e uma sofisticada rede de logística para a entrega dessa comunicação. Tudo isso mudou. Correspondência vem despencando. Tem umas coisas que continuam bem atrativas, né? Tanto é que as empresas privadas estão entrando como Sedex e outras. Não, mas enfim, eu vou escutar, até porque o tema aqui é o fechamento dos bancos postais, vou esperar Vossa Senhoria se posicionar. Eu aguardo, a senhora é dona da bola aqui, se a senhora quiser que eu paro, estou à sua disposição. Sua disposição. Todo esse processo de transformação que a empresa passa traz à luz várias questões que, num passado recente, tinha no monopólio um financiador que encobria várias operações que são deficitárias. E hoje, a operação do Banco Postal é deficitária. Com impacto direto nas pequenas cidades e nas agências mais periféricas. Impacto direto. Em mais de... Renata, vou lembrar de você, Renata. Em 759 municípios do país,
a única possibilidade que o cidadão tem de ter uma instituição financeira, mesmo que seja através de um correspondente bancário, é através do Banco Postal. Única. O que significa fechar o Banco Postal? Significa destruir a atividade do comércio naquela localidade. Significa punir o aposentado que recebe naquela localidade. Significa afetar de uma maneira brutal a economia dessas localidades. Temos plena consciência disso. Estamos tomando uma decisão a contragosto, doída, que dá um impacto na vida de todas essas localidades. Nesse ponto, eu concordo com a senhora, senadora. Concordo desse impacto e concordo de todas as mazelas que vêm junto com essa decisão. Porém, os Correios vêm de um prejuízo de 2 bilhões e 100 em 2015, 1,5 bilhão o ano passado e mais de 800 milhões nesse primeiro semestre. Os Correios não têm muita alternativa. E nós vamos tomar, sim, decisões que têm um impacto direto na sobrevivência da empresa, mesmo que seja a contragosto, mesmo que sejam doídas. Nós não temos condições de subsidiar a atividade do Banco Postal em localidades onde ele não seja lucrativo. Não temos. E isso se torna dramático à medida que, em diversos estados do país, haja legislação, contrariando a legislação federal, obrigando o correspondente bancário a ter um serviço de vigilância. É uma decisão que vem por iniciativa dos representantes dos trabalhadores, provocando o Ministério Público, que provoca a Justiça, e a Justiça dá essa decisão. E nós, por não termos condição de subsidiar, pagar pelo vigilante, vamos tomar a opção, sim, de encerrar a atividade de Banco Postal. Continuaremos, sim, com as agências dos Correios, com todas as outras atividades que não sejam de Banco Postal. É um número que, se nós fôssemos pedir alguma coisa ao Banco do Brasil e ao governo brasileiro e ao Senado, ao orçamento da União, nós estaríamos pedindo a seguinte quantia. Para se pagar os vigilantes bancários em todas as mais de 6 mil agências do Banco Postal, representa uma quantia da ordem de 28 milhões de reais mês. 28 quanto? 28 milhões de reais mês. Milhões. Não, para 6 mil, para todas as agências. Para todas as agências. Eu tenho o direito de pedir, não tenho? Claro, com certeza. Tenho o direito de pedir. Tá. Tenho o direito de pedir e acho que pela representatividade que tem o Banco Postal pelo Brasil inteiro e pelos números muito diferentes, tanto de Correio quanto do Banco do Brasil, o Banco do Brasil sim tem condição de arcar com esse custo. Não estou aqui dizendo que queira fechar para o meu prazer, com uma vontade de excluir essas localidades da oportunidade de ter essa atividade de serviço financeiro. Lembrando que os Correios têm, sim, a obrigatoriedade pelo monopólio de prestar os serviços postais, não financeiros. Não financeiros. E fazendo, só para encerrar, respondendo a sua colocação, deputada Zenaide, deputado Júlio, hoje são 1.979 agências em estados
onde existe a obrigatoriedade de ter o vigilante. 1.558 são deficitárias. E, novamente, 759 são os municípios que não têm agência bancária. Para essas 1.979 agências, é um custo de 8 milhões. Para a gente encerrar o assunto dessa audiência pública. As que vão ser fechadas. Não. São as agências em estados que representam, que tenham ações que obriguem a contratação de vigilante nas agências dos Correios que tem o Banco Postal. 8 milhões. Esse é o valor global. E não TAC. Aí tem tudo. Tem TAC e tem ação obrigando obrigando a você ter o vigilante. Então, daqueles 28 milhões do número Brasil, para todas as agências, 8 milhões é para as agências que estão em estados que obriguem a ter o vigilante. Por aí vocês façam a conta, 8 milhões vezes 12, 96, 100 milhões de reais, poderia ser uma emenda de bancada, é muito bem recebida pelos Correios, pode ser do Banco do Brasil, vai diminuir um pouco o lucro, né, mas acho que dá para aguentar. O que não dá para aguentar é esse prejuízo que os Correios vêm fazendo recorrentemente. E nós estamos num ponto que ou os Correios se reinventam e mostram que são viáveis, ou eles têm uma grande chance de voltarem a ser, aí sim, um departamento do Ministério de Comunicação, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, aí sim, debaixo do corte, debaixo das asas do Ministério da Fazenda. Hoje não, a solução está nos Correios. E eu peço, deputada Fátima, senadora Fátima, senador Elmar, deputado Júlio, todos vocês que têm a possibilidade de nos ajudar a deixar o Correio cada dia mais forte e mais presente. Do jeito que ele está hoje, ele está numa situação muito difícil, mas com um cenário muito promissor pela frente. Muito promissor mesmo. Só fico triste com o comprometimento que uma greve coloca nesse processo como um todo, porque quem fica feliz nessa greve, como bem disse a deputada Fátima, são todos senadora Fátima, não tem jeito. Quem foi colega, não tem jeito. Senadora Fátima, são todos aqueles que concorrem com os Correios nos outros serviços que não são serviços do monopólio. Esses ficam, sim, muito felizes. Muito obrigado pela oportunidade, estou aqui à disposição de todos.